Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente já falou aqui sobre o Banco do Brasil, os resultados aí que saíram no dia de ontem, né, na quinta-feira, e também saiu o resultado da CEMIG, tá? Eles ainda não publicaram a apresentação, mas eu vou trazer para vocês aqui já o sumário deles aqui, né, das informações, trazer também aqui notícia que tá tendo sobre a CEMIG, beleza? Vamos ver se tem alguma notícia boa pra gente aqui, né, já que o Banco do Brasil não tá muito bom, beleza? Então vamos lá. Aqui foi divulgado lá na Reuters, aqui tá divulgado pelo TradingView. CEMIG tem lucro líquido de 1,19 bilhões no segundo TRI, queda de 29,6% frente a 2024, tá? E aqui eles deram um resuminho só, bem simples. Às vezes eles têm um formato aqui que é automático, ele pega a informação que foi dada no release e já joga aqui esses detalhes, tá? A CEMIG restou um lucro líquido de 1,19 bilhão no segundo trimestre de 2025, uma queda de 29,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o balanço divulgado pela Companhia de Energia. O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização EBITDA ajustado, por outro lado, somou 2,21 bilhões entre abril e junho, crescimento de 15,4% na comparação anual. Sob a ótica não ajustada, no entanto, o EBITDA da elétrica mineira recuou 15,2% no período para 2,01 bilhões, beleza? Aqui está o resultado, beleza? Então eu vou ler aqui na íntegra com vocês, eu ainda não vi o relatório, então agora que eu vou estar vendo aqui em conjunto com vocês, beleza? Mas o primeiro ponto, só para vocês entenderem, toda vez que eles colocam essa informação aqui, ó, aqui você sempre vai ter o resultado do IFRS e o ajustado. O que é esse ajustado aqui, tá? As empresas, eles têm a sua lucratividade, enfim, e eles fazem um outro tipo de cálculo, que é esse chamado de ajustado, em que eles, às vezes eles explicam aqui, né, o que foi ajustado no documento da release aqui, explicando justamente, né, no documento de resultados eles informam o que é esse ajuste que eles fizeram. E aí esse ajuste pode acabar elevando ali o lucro ou até diminuindo o lucro, tá? Então tem uma diferença bem interessante aqui para trazer para vocês, beleza? Então assim, primeiro ponto aqui para a gente ver, né, em termos de EBITDA consolidado, né, comparado aqui, né, no módulo FRS, né, e IFRS, teve uma queda aqui de 15,3%, tá? Então era 2.371, caiu para 2.009. Quando eles fazem aqui o ajustado, o que acontece? Era aqui, por exemplo, no ano passado, 1,9 bi, você vê que teve uma redução, tá? Quando ele faz o ajuste, e o desse ano, ele subiu para 2,212 bi, beleza? Então você vê que se você comparar esse ajuste que eles fizeram, nesse caso, faz com que as informações se pareçam muito positivas, beleza? Vai depender se faz sentido esse ajustado que eles estão fazendo, beleza? Isso é importante. Às vezes tem gente que utiliza ainda o lucro, né, que foi divulgado, o lucro líquido, e não usa o lucro ajustado, beleza? Então, enfim, depende dos analistas, enfim, cada um utiliza aí da sua forma. Então, fazendo dessa forma, o que a gente consegue ver? Que no caso aqui, no lucro líquido consolidado, por exemplo, a gente teve uma queda, tá? A CEMIG teve uma queda de 1,6 bi, quase 1,7 para quase 1,2 bi já nesse ano aqui, beleza? Mas se você compara aqui o ajustado, você vê que no segundo trimestre aqui de 2024 teve 1,1 bi e agora está 1,3 bi. Então, esse ajustado faz com que o resultado seja positivo, apesar de que ele foi negativo, beleza? Então, desconsiderando algumas coisas, quando você passa a analisar isso, parece ser algo positivo, beleza? Mas, obviamente, tem coisas aqui sendo desconsideradas, beleza? Quando a gente vê aqui por segmento, tá? A gente vê que a maior parte aqui da CEMIG está na parte de distribuição, beleza? Segunda parte aqui dele, né? A maior parte é na geração. Depois a gente vem a parte de gás e também tem outras aqui, beleza? Que inclui o EBITDA da holding e participações, transmissão e comercialização, tá? Então é bem menos. Então você vê que a maior parte dela é distribuição e geração aqui seria aproximadamente, vamos dizer, metade do que é a distribuição, beleza? Então o ponto forte deles aqui é a distribuição. A alavancagem deles também teve aqui um crescimento, tá? Então ela subiu aqui um pouquinho, estava em 1,30 em 2024 e agora está em 1,59. Para quem não sabe, normalmente, né, essas empresas de energia precisam precisam necessariamente ter essa alavancagem. E depende muito, tá? Qual o tamanho da alavancagem que elas vão fazer. Mas por que eles precisam ter essa alavancagem? Porque para eles conseguirem crescer, eles precisam, por exemplo, né, participar de leilões, para eles pegarem outras regiões, para eles poderem montar toda a sua estrutura, enfim, e aí com o tempo, né, assim que terminar seus projetos e tudo mais, eles passam a receber o dinheiro, por exemplo, os valores dessa distribuição, tá? Dessa geração. Então, é assim que é feito normalmente na parte de elétrica, tá? Então, normalmente, a parte de alavancagem, ele acaba sendo alta aqui para todas essas empresas, todas essas elétricas, tá? Aqui tá o condensado de informações aqui. A gente vê que eles falam aqui, ó, que a CEMIG Distribuição, tá? Teve um reajuste tarifário com efeito médio de 7,78 a partir de 28 de maio de 2025, tá? Perdas de energia enquadradas na cobertura regulatória, OPEX melhor que o regulatório em 139 milhões, redução de 3,3% na energia distribuída, excluindo o GD, beleza? Eficiência profissional, né? Operacional. PMSO consolidado com elevação de 2,5 em relação ao segundo TRI de 2024, abaixo da inflação de 5,3. Pós-emprego, efeito positivo de 21 milhões no EBITDA, migração de 182 empregados no segundo trimestre de 2025 para a modalidade de plano de saúde, que não gera obrigação pós-emprego para a empresa. Então, assim,
assim, para a empresa isso é um ponto bom, né? Porque aí não gera um problema ali para a empresa. Claro que para o empregado é ruim, mas para a empresa isso acaba sendo bom, tá? PDVP com 118 adesões e custo de 25 milhões ali, beleza? Comercialização teve um efeito líquido negativo de 69,1 milhões no segundo trimestre devido à exposição de aproximadamente 544 megawatts médios à diferença de PLD entre submercados, tá? Aqui, liderança no mercado varejista, né? A primeira comercializadora a superar a marca de 2.500 clientes varejistas, mais de 180 megawatts médios vendidos, tá? Então é um ponto bem positivo aqui essas informações para a CEMIG, apesar de ter alguns efeitos aqui líquidos negativos para a empresa, tá? Investimento total de 2,8 bilhões no primeiro semestre de 2025, que é 12% maior do que o primeiro semestre de 2024. CEMIG-D, né, distribuição, realizou um capex de 2,16 bilhões. Transmissão com investimento de 200 milhões, então tem um crescimento aqui de 93%, tá? Leilão do GSF garante extensão da concessão de 3 usinas com 275 megawatts médios, Queimado e Pai Joaquim, é o nome aqui das regiões aqui de concessão. Extensão de 7 anos, Irapé, extensão de 3 anos, tá? Desembolso de 199,4 milhões. Então, se você teve uma extensão do contrato, melhor ainda para a CEMIG, tá? Para continuar aqui crescendo, beleza? Eles citam aqui uma baixa alavancagem, né? Vocês viram lá que tá 1,49 e tudo mais. Aqui eles falam que tá 1,6 vezes a dívida líquida pelo EBITDA ajustado ao final de junho, tá? Emissão de debêntures de 1,9 bilhão, realizada em abril pela CEMIG-D. Alongamento do prazo médio da dívida para 6 anos, então conseguiram aí prolongar por mais tempo. Captação de 40 milhões de dólares pela CEMIG-GT, realizada em agosto com full swipe. JCP, né, que são juros ali, que dos juros foram juros de capital próprio, né? Então, 596,7 milhões declarados em junho de 2025, pagamento em 2 parcelas, junho e dezembro, tá? Então, para você que é acionista, vai receber aí esses juros aí sobre capital próprio, beleza? Então, assim, esses são os pontos principais sobre a CEMIG. Aqui a gente vai ter os detalhes de cada coisa, de cada ponto aqui que é importante, tá? Vocês podem considerar que aqui na parte de variação, beleza? A gente analisando aqui, ó, você vê que tá tendo queda, tá? Tanto na parte de distribuição, como na parte aqui de gás, como também você tem nessa parte aqui GT. Então, você teve aqui uma queda em todos eles, só a parte de gás aqui que teve um pequeno aumento, tá? Na parte do ajustado, você vai ver que os valores acabam sendo um pouquinho melhores, tá? Um pouquinho não, muito melhores. Então, você vê de 9% negativo, você passa para 39% positivo, tá? A diferença de 30%, bem dizer, né? De 30% não, 40% aqui. Então, o de 5,8 negativo, era 37 negativo, passou a ser 5,8 negativo. O de 2,5 se manteve 2,5. Então, você vê que faz diferença essa questão do ajustado que eles fazem aqui, beleza? Então, isso é importante aqui para mostrar para vocês. Então, até na parte de lucro líquido, você vê, ó, a parte de distribuição, que é a maior parte, lembrem-se, distribuição é a maior parte, é para ter uma queda de 48%. No lucro ajustado, teve um aumento aqui de 27,6%, tá? Então, isso é meio estranho, porque o ajuste faz uma diferença muito grande, tá? Mas esse estranhamento a gente tem que ver no mercado o que vai acontecer, tá? A gente tem que ver esses resultados, quanto eles vão refletir ou não nas informações ali da empresa, beleza? Mas é uma empresa muito boa, isso não há de se negar ali, tá? Então, quando você vê aqui, ó, no consolidado, estaria aqui, ó, menos 29% no consolidado, mas no ajustado estaria 16,6%, beleza? Então, são pontos aí importantes. Eles informam aqui, ó, que a carteira diversificada de negócios mitiga os impactos negativos advindos da diferença de preços entre submercados, garantindo resultados consistentes no segundo trimestre de 2025. Aqui está a demonstração dos resultados. Então, você vê aqui que na parte de receita líquida, né, a gente teve aqui um aumento, tá, de 14% na receita líquida, o que é bom. Na parte de custos, também teve um aumento aqui, ó, de 15% no custo de energia elétrica e gás. Teve um aumento aqui também na parte de custos com construção de infraestrutura. Teve um aumento também bem expressivo na parte de custos de operação. Então, tem que ter aqui um sinalzinho de alerta aqui, tá? Porque o aumento aqui foi de quase 100%, beleza? Isso aqui tá aparecendo agora um coração. Então, o total de custos aqui teve um aumento de 24,6%, tá? E aí isso é ruim, porque esses cenários aqui você vai tendo mais custos aqui. Quando você entra, né, e que vai afetar a questão do lucro. O lucro bruto, por exemplo, aqui teve uma queda no lucro, beleza? Então, esse também é um ponto importante. Na parte de despesas, você teve aqui, ó, perda de créditos esperadas. Teve aqui uma redução, que foi muito bom. A perda de crédito esperada aqui teve uma redução de 96%. São cenários bons. Despesas gerais e administrativas. Teve uma queda aqui, ó, com as despesas gerais e administrativas, muito bom. E outras despesas aumentou, tá? Aí a dúvida fica, se as outras despesas foi o quê, né? Era o que estava aqui, que era para estar aqui, e aqui que diminuiu, foi jogado para cá. Você entende como os relatórios são importantes para você tentar entender o que está acontecendo, né? Que outras despesas são essas? São despesas não esperadas de fato? Ou é algo que vai acontecer de forma recorrente? Porque tudo influencia. Esse tipo de resultado, ele influencia aqui na sua lucratividade, enquanto a gente vai receber aqui de dividendos, né? A gente, como acionista, tem que estar analisando isso no detalhe para tentar entender o que está acontecendo, tá? Aqui você vê também, ó, o resultado antes do resultado financeiro e tributos sobre o lucro, tá? Então, aqui é um ponto importante para explicar, é que, como você já teve um resultado antes de você ter a tributação sendo retirada e tudo mais, que já caiu 19%, então você imagina que depois
tirar os tributos, vai ser menos ainda que vai ser recebido de lucro, beleza? Então aqui é um ponto importante, diminuiu, os resultados diminuíram aqui, beleza? Receitas financeiras, queda de 58%, despesas financeiras conseguiram aqui uma redução de 6,9%, então o resultado financeiro aqui foi menos 322,6, beleza? Então foi um resultado aqui que ele puxou mais para o negativo, mas ele puxou mais para o negativo porque as despesas são maiores do que as receitas financeiras, tá? Então por isso que você tem um valor aqui negativo aqui para a empresa, beleza? Bom, tem essas informações, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que seja importante trazer para vocês. Ó, tem um custo específico com energia e elétrica e gás, custos e despesas, aí é que eles vão trazendo nos detalhes, tá? Mas eu não vou me atentar a isso aqui para não deixar muito longo aqui os vídeos, mas se você quiser acompanhar no detalhe, só ir lá na CEMIG aqui no RI deles, e aí você consegue ver no detalhe cada um desses valores para você ir acompanhando aqui, beleza? Cada coisa, ó, quando foi que eles colocaram aqui de provisões para e ajuste para perdas operacionais, tá? Então deixa eu ver aqui a coluna de datas, não tem, tá? Então em tese é para ser, tá aqui, segundo trimestre de 2025. Então isso aqui tudo foi na parte de geração, na parte de transmissão, na parte de comercialização e de distribuição. Então você vê que a maior parte aqui de provisão tá na parte de distribuição, tá? Menos 118 aqui, provavelmente milhões, né? Na casa dos milhões, beleza? Aí aqui tem participações e aqui tem a parte de gás. Então o total aqui foi menos 146 milhões aqui, beleza? Então isso aqui é importante quando você vai analisando no detalhe, cada coisa, cada ponto que tá vindo aqui, beleza? Bom, aí aqui só uma informação, mercado de energia consolidado, tá? Então o mercado de energia, o Grupo CEMIG faturou aproximadamente 9,51 milhões de clientes em junho de 2025, com crescimento de 181 mil clientes, o que equivale a um aumento de 1,9% na base de consumidores em relação a junho de 2024, tá? Até o texto tá um pouquinho errado, tá? Porque ele faturou aproximadamente 9,51 milhões de clientes, né? É meio estranho, né? A expressão parece que eles ganharam 9,51 milhões, mas na verdade eles ganharam 181 mil clientes. E aí se soma a quantidade dos outros 9 milhões e pouco que já tinham lá, tá? Mas de faturamento, vamos dizer assim, né? Foram faturados aí de todos esses clientes aí, tá? Deste total, 9,5 milhões são consumidores finais e de consumo próprio. E 2.450 são outros agentes do setor elétrico brasileiro, tá? Aqui no gráfico é possível a gente ver aqui em termos de participação. Então a maior parte que a gente vê aqui é do segmento industrial e a segunda parte maior, a segunda fatia maior aqui é residencial. E depois a gente vem para a parte de comércio e serviços, tá? Então aqui com 7% tem aqui o segmento rural e 6% aqui outras, tá? Esse aqui era do ano passado e esse aqui é agora do segundo trimestre de 2025, tá? Então ele continua se mantendo, até crescer um pouco o industrial, o residencial se manteve no mesmo percentual entre os anos, tá? E mesma coisa para o comércio e serviço, beleza? Então pontos aqui bem interessantes com relação à CEMIG. Aqui tem o desempenho por empresa, então eles vão trazer o detalhe de cada uma delas aqui, da CEMIG-D, da GT, enfim, tá? Mas para não alongar tanto, já dá para a gente ver que teve um resultado que ele foi negativo para a empresa, mas no lucro ajustado, tá? Em receitas ajustadas, a empresa estaria ali em valores positivos, tá? O que seria bom. Deixa eu até ver se eles trouxeram aqui a informação de payout ou de dividendos aqui, que normalmente eles trazem, tá? Essa informação dos dividendos ali para receber ou para ser pago e tal, beleza? Mas pode ser que eles disparem ele como um fato relevante, tá? E aí depois divulguem isso aqui, tá? Porque só foi divulgado o release dos resultados, mas não foi feito aqui a divulgação da apresentação dos resultados, enfim, eles ainda devem fazer isso, beleza? Então são cenários aqui que podem ser bons se você usa os dados de lucros ajustados, tá? Então, enfim, ele vai dar um resultado que é positivo para a CEMIG. Se você olhar aqui as informações, né, os lucros sem estarem aqui ajustados, aí talvez você tenha resultados bem abaixo aqui do esperado e possivelmente muito menos, não só dividendos, tá? Mas muito menos lucratividade, dividendos, margem de segurança, enfim, tá? Então são vários pontos aqui que acabam dificultando para a CEMIG. E é até por isso que você vê, por exemplo, que as matérias eles colocam assim, ó, ele registrou lucro líquido de 1,19 bi, que é uma queda de 30%, tá? Então você vê, obviamente a matéria ele vai em cima, nesse caso aqui eles não estão usando o ajustado, beleza? Estão usando esse lucro, o lucro líquido que eles tiveram antes do ajuste, beleza? Então é importante que caso você lê alguma matéria como essa, você vai ver informações aí nesse site de notícia que vai justamente colocar ali com base, né, o que os analistas ou enfim o que eles avaliam, tá? É óbvio que uma informação que traga aqui uma queda de quase 30% é mais chamativo do que você trazer que num caso de lucro ajustado ele teve um aumento ali de poucos por cento, né? Vamos dizer assim, né? Um pouquinho ali, né? Um percentual menor, tá? Então se você fosse colocar aqui, ó, então é mais fácil para eles colocarem aqui um percentual de queda, que ele é maior, de 29,7, do que ele colocar aqui que subiu 16,6 no lucro ajustado, beleza? Mas é isso, depende muito dos analistas, tá? Cada um usa um formato aqui. Eu tenho o CEMIG na minha carteira, tá? Deixa eu até mostrar para vocês aqui a CEMIG em termos de preço, quanto que ela tá, e aí a gente consegue até analisar o mercado, o que é que tá acontecendo, tá? Então vê, a CEMIG ela vinha aqui em 14, tô na CEMIG 3, tá? A 14,90, 14,80, caiu ali para 14,77, chegou a 15,2 antes de sair ali os resultados, tá? Chegou a 15,2, que aqui já foi na abertura do mercado, abriu com 15,2, mas aqui teve uma queda
que foi agora para os 14,55, 14,61, tá? Então, então teve em torno aqui de 2, quase 3% aqui de queda. E por que isso vai acontecer? Justamente pela confusão de comunicação, tá? Então você tem o lucro, a receita dela que foi divulgada dizendo que o resultado é negativo, mas você tem um lucro ajustado dizendo que o resultado é positivo. Então você vai ter gente que vai analisar pelo resultado, né? Sem ter os tributos ali retirados ou algo do tipo, e tem gente que vai usar o lucro ajustado, beleza? Então por isso que vai ficar talvez um meio a meio. Então vai ficar entre cai e sobe, cai e sobe, cai e sobe, porque esses resultados e a forma de divulgação acaba atrapalhando aqui para você poder fazer seus investimentos, enfim. Para quem já vem acompanhando há muito tempo, que pode analisar ali e ver que a alavancagem está muito baixa comparado com seus pares, e que a empresa conseguiu as concessões ali, conseguiu alongar mais o período ali dessas concessões e tudo mais. Então você tem cenários que são positivos ali para a CEMIG, beleza? Para quem acompanha mais tempo. Qual que é o ponto importante de trazer sobre a CEMIG? É a possibilidade de privatização ou dela ir para a União, beleza? Então tem essas duas possibilidades aí que é importante você lembrar. Eu já fiz vídeo aqui no YouTube referente a essa informação da possibilidade de privatização ou de ir para a União, tá? Então ele pode ir para a União caso o governo de Minas aprove. Então eles podem acabar ali cedendo a CEMIG para a União por conta de dívidas que se tem o governo de Minas com a União, beleza? Está devendo lá vários valores ali, acho que é 100 e tantos bilhões, e aí eles têm uma forma ali, o governo agora tem um novo programa que é chamado Propag, em que você pode ceder algumas instituições ali públicas para que você possa quitar uma parte da sua dívida, tá? Então é um ponto importante para vocês lembrarem. Vou deixar até o vídeo aqui na descrição para que vocês possam rever ele ali e ver os detalhes sobre isso, sobre esses acontecimentos com a CEMIG, mas não só a CEMIG, tá? É a CEMIG e a Copasa também, tá? Também tem a Codemig, mas a Codemig não tá na Bolsa de Valores, tá? É só CEMIG e Copasa essas informações, beleza? Então se atentem a esses detalhes aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você tem CEMIG, comenta aqui, tá? Se inscreve no canal, pô, dá um like aí, né? Segue a gente, é de graça, tá? Então a gente tá trazendo conteúdo para vocês e notícias para vocês estarem se informando, beleza? Obrigado e até a próxima.